estamos começando o Lança Braba, esse podcast maravilhoso que vocês estão acompanhando. Olha só, eu sou a Andressa Delgado e comigo aqui na bancada está a Evelyn. Ela Oi, que gente. é maravilhosa. Obrigada. E hoje a gente recebe nada mais, nada menos que ele. Podcaster, publicitário, reizinho do Clubhouse e a dama maravilhosa, perfeita do POC de cultura que eu amo, cheia de referências. Olá, Hilário. Oi, gente. Oi, Andrés. Oi, Evelyn. Obrigado por vocês terem me convidado para estar aqui. Oi, pessoal que tá aí do outro lado assistindo também. Gente, é diferente, porque a gente é só áudio no POC, né? E aqui tem vídeo também, tá? A gente fica, oi, fazendo... Eu sou muito careteiro, então aguardem eu ficar. Sabe, assim, Cara, mas é muito diferente também a gente fazer presencialmente, né? Tipo, a gente tá acostumado a podcast online, é muito diferente a gente tá aqui. A gente pensa que não, mas é, né? Sim, a gente gravava presencial antes da pandemia. E aí depois, quando a gente migrou pra fazer... por causa da pandemia, a gente migrou para fazer o online, e aí a gente teve que reaprender a fazer, que é totalmente diferente. Então, se um dia vocês trocarem essa bancada por uma questão online, vocês vão ver que tem que reaprender até os ganchos, os gatilhos, que a gente já estava tão acostumado que a gente falava assim, num olhar a gente já sabia que era para trocar a pauta ou mudar uma coisa ou outra, mas vai se aprendendo a fazer. Nossa, e a gente tem muito isso, né, Deo? Ó, a Deo Aham. olhando pra mim, pra Aham. passar a fala. Claro, um prazerzão ter você por aqui. Valeu mesmo por ter aceitado o nosso convite. Então, acho que a gente começa falando sobre o POC. sobre o POC. Tá. Sim. Cara, POC de Cultura é um podcast LGBTQIAP+, que ele já tem 3 anos, vai fazer 4 esse ano, agora em 2021. Estamos na rua desde 2018, a gente tá aí. Ele surgiu muito por acaso, porque a gente surgiu ali naquela onda, começo de onda, que é a onda dos podcasts não passou, ainda tá aí, um monte de podcasts surgindo, graças a Deus, No ganhando podcast da espaço. Duda, a gente tava falando que todo ano é o ano do podcast. Não, esse Aham. ano é o ano do podcast. Aham. Você surgiu em um desses anos do Sim, podcast. a gente surgiu em 2018 mesmo. A Duda, na verdade, ela pediu várias dicas pra gente pra ela começar o podcast. Eu não sei se ela chegou a falar aqui, mas a gente falou, eu dei dica de microfone, como gravar, onde hospedar, etc e tal. Então a gente ficou trocando ideia e depois surgiu o Santíssima, que é um sucesso também. E queria que tivéssemos mais e mais podcasts, principalmente LGBTs, porque não tem tantos. Principalmente trans, assim, tem pouquíssimos podcasts feitos por pessoas trans, né? Mas voltando a falar do POC, então surgiu muito por acaso, porque já existia podcast LGBT no Brasil, ou feito por pessoas LGBTs, mas todos falavam sempre sobre um viés só da comunidade, que é o da cultura pop, porque a comunidade LGBT ela tem muito fit com a... É muito próxima da cultura pop como um todo. Música, divas pop, cinema, prêmios, etc. Então tem tudo isso. Então a galera falava muito sobre isso e a gente ficava pensando, putz, mas essa galera só fala sobre isso, elas não falam sobre outras coisas que a gente está vivendo. Por exemplo, tem LGBT que precisa saber sobre emprego, LGBT que precisa discutir sobre política, sobre mercado de trabalho. Então, meio que a ideia surgiu com o Caco e com o Felipe. Um beijo para eles que estão aí me ouvindo também. Então surgiu ali com eles me chamaram o José, que é o namorado do Felipe, e a gente começou a fazer o programa, e o primeiro programa a gente da ideia sair, assim, foi tipo começo de maio, pra você ter uma ideia. A gente foi gravar o primeiro episódio no meio de agosto, porque a gente Eita. ficava naquela, vamos, não vamos, não posso, vamos falar sobre isso, vamos chegar com... Aí a gente tinha ideia, vamos fazer 4 programas de uma vez, deixar os 4 programas para a pessoa gravar uma vez no mês. E a gente viu no segundo episódio que não ia dar certo a gente deixar o programa gravado com muita antecedência. Assim, tem podcasts que super rolam, tem muita antecedência de gravação, mas o nosso não rola, que a gente queria ter falando sobre assuntos que fossem pertinentes naquele momento, né, para as pessoas. E aí nisso surgiu o POC, que eu acho que é uma junção do que a comunidade tinha na época, que era falar de cultura pop, ter uma mistura ali de cultura pop, cinema, etc e tal, com as coisas que tem a ver na vivência das pessoas. Assuntos mais sérios, né? Isso, assuntos mais sérios. E aí a gente consegue mesclar e trazer esses assuntos de uma forma leve. Em algum momento, a gente tá muito militudo no programa. Então, até o menino que eu tenho o meu crush tava falando pra mim, quando tem os programas muito militudos eu não gosto, não escuto, mas os outros eu escuto. Eu disse, não, tudo bem, continuando escutando tá tudo ótimo. Escuta pelo menos umas 2 vezes no mês, que tá ótimo pra gente, entendeu? Mantém a frequência.
Mas a gente sempre tenta trazer os assuntos pertinentes que doem na gente para as pessoas. E a gente tenta trazer isso de uma forma muito leve e sem ser. E principalmente sem tentar ser político partidário, porque tem muita. Já existia podcast que falava sobre militância LGBT, mas era muito partidarizado, sabe? Assim, então, você ouvia e sentia que estava num debate de um partido político. E essa não era a ideia. Que a gente acha que até. Falando de uma forma leve, as pessoas conseguem compreender. E essa mensagem é passada mais para frente, né? Acho que a Andresa tem mais esse entendimento dessa vivência do que eu, inclusive. E aí foi isso. Aí o POC começou a andar. A gente começou o primeiro episódio, eu acho que ele teve 500 downloads. E a gente ficou, 500 pessoas. Nossa, 500 pessoas escutam a gente. É muita gente mesmo. É Pra o muita primeiro gente. episódio é muita gente. É muita gente. Aí 500 pessoas gostam da gente. Mas eram os nossos amigos e tal. O segundo já estava em 1.000. O terceiro já estava em 1.500. E aí, quando a gente viu, a gente já tinha mais de 10 mil ouvintes por semana. Entendeu? E, assim, era uma galera que a gente não conhece. A galera, assim, a gente recebe mensagem do Brasil inteiro, até de fora. A gente tem fã do POC de Cultura que mora no Canadá, que mora em Portugal, que mora em Tóquio, no Japão. Então, tem uma galera que escuta a gente em vários lugares. A gente conseguiu chegar em vários lugares. E, assim, a pretensão era zero, para dizer para vocês a verdade. Não tinha pretensão de ser o maior podcast, de ter uma maior audiência, de ser os mais conhecidos. A gente sabe que a gente nunca vai ser o primeiro lugar do ranking, etc. Dos rankings que tem, a gente nunca vai ser. E eu acho que esse também está tudo bem pra gente não ser o primeiro lugar do ranking. Mas a gente vai ser sempre um programa onde as pessoas vão saber que a gente tem uma qualidade e a gente consegue ter papos muito legais com os nossos convidados, entendeu? Então a gente já... Quantos episódios vocês já estão? A gente está no episódio... Essa semana, a semana que a gente está gravando, saiu o episódio 130. A gente deveria estar com mais, acho que a gente deveria estar no 135, porque algumas semanas, saúde mental, pandemia, essas coisas, a gente pulou algumas semanas, né? Mas desde que a gente assinou a exclusividade com o Spotify, que a gente hoje é um exclusivo do Spotify, a gente começou a ser bem regrado assim na semana, então a gente não falhou mais nenhuma. Então, estamos no episódio 130. E vocês produzem tudo? Como é que é isso? Então, hoje a gente tem uma galera terceirizada conosco, porque o podcast foi crescendo e a gente chegou num limite, assim, né? A gente não vive do podcast, infelizmente, ainda, mas a gente... Eu gostei do ainda. Não, Tá a chegando. gente não vive ainda do podcast, mas isso é uma meta que a gente está perseguindo e a gente está correndo atrás disso para ser o projeto principal das nossas vidas, entendeu? Porque isso é bem importante, porque eu me descobri no podcast, eu tô na internet há tanto tempo, posso até falar depois sobre isso, que eu sei que a gente vai falar sobre trajetória, mas tô na internet há tanto tempo, e eu finalmente descobri um conteúdo que eu realmente gosto de fazer, que eu realmente me representa, que eu posso falar ele, fazer do jeito que eu quiser. Que aqui a gente, no podcast aqui de vocês, a gente tem vídeo, tá no YouTube e tal também. Mas no meu, como a gente só tem o áudio, então às vezes eu já gravei de cueca, sabe? Assim, o convidado lá no vídeo, eu gravando de cueca, com o equipamento, a câmera desligada. E eu tava de boa, e a gente ficou conversando 2 horas com o convidado, sabe? Então, a gente já trocou ideia sobre tudo. E hoje a gente tem uma galera que é terceirizada, a gente tem a nossa edição terceirizada. E a gente tem agora, faz uns 2 meses que a gente contratou um social media. Apesar da gente trabalhar com social media, somos 4 publicitários que trabalham relativamente com internet. O Caco já atendeu contas gigantescas, eu também. A gente percebeu que a gente não estava conseguindo, porque a gente ainda tem que trabalhar. Então, passar o dia inteiro, aí tem que pensar ainda na pauta do POC. Então, a gente contratou uma pessoa, que é a Jeane, que é uma mulher trans não binária, para estar junto com a gente. E a Jeane tá lá nos ajudando e já fez uma diferença, assim, no nosso dia a dia, sabe, de postagem. Então, isso foi bem, bem importante. Mas, fora isso, chamar convidado, entrar em contato, responder assessor de imprensa mala, que que descobre o telefone e fica ligando, essas coisas. Então, é tudo a gente ainda. A gente não tem uma grande equipe, mas vamos caminhando. Vamos ver para onde a gente vai nessa pegada. Uhum. Eu gostei disso que você falou, de que tem episódios mais militudos, né? E que a gente tá num momento que demanda episódios mais militudos. Tem uma coisa que, quando a gente tava começando o podcast, a gente não queria que ele fosse uma parada ditada por essa questão política, né? Porque
sou engajada com as minhas causas, a Dê é engajada com as causas delas, então dá pra gente... As pessoas esperam da gente isso, né? A gente ficava preocupada com isso. Mas a gente não quis ir pra esse lado. Só que, quando você é engajada com uma coisa, acaba surgindo nesse seu trabalho, né? Sim, é porque, assim, é impossível você ser LGBT no Brasil... e não ficar puto com as paradas. Você não ficar puto ou você não sofrer algum tipo de repressão, algum tipo de coisa. É impossível. Se você é LGBT no Brasil, se você é da comunidade LGBT, se você é assumido ou não, se você está fora do armário ou não, você já sofreu algum tipo de agressão por ser LGBT. Se não foi diretamente com você, foi indiretamente. Falaram de alguém, você escutou e você ficou pensando, ficou pensativa, etc e tal. Então é impossível, porque isso passa a minha vida o tempo inteiro. Entendeu? Isso me transpassa. É o que não me define totalmente, mas é o que eu sou. Então, isso é muito importante, né? A partir disso, a gente tem que falar sobre determinados assuntos. A gente nunca vai poder não falar sobre LGBTfobia, sobre comentários de X, Y ou Z na internet. A gente sempre vai ter que se posicionar. Até porque o nosso público espera que a gente se posicione. Tem pessoas hoje no nosso público, dos fãs do POC, que esperam a gente se posicionar para eles formarem até uma opinião para eles. Eu até estava conversando num grupo que eu tenho. É o influenciador de verdade, exatamente, né? Com responsabilidade. Tal. Exatamente. Eu estava até conversando com os ouvintes que a gente tem um grupo fechado do pessoal que ajuda a gente no crowdfunding, etc e tal. E uma das meninas falou isso e eu disse, cara, mas você tem que ter a sua opinião, não tem que esperar a gente formar a sua, entendeu? Porque até pra gente entrar num debate pra ver se a minha opinião tá certa. Porque nem sempre eu sou o dono da razão, né? Tá aí a importância do influenciador, da pessoa que ela produz conteúdo, dela saber que, cara, nem tudo precisa da opinião. Às vezes precisa ter um embasamento pra estar dando essa opinião. Tem que ter muita responsabilidade, porque as pessoas que acompanham o trabalho, elas criam até uma expectativa, né? Sim, exatamente. E eu acho erradíssimo, na verdade... É bom, porque eu acho que influenciadores sempre existiram. Essa coisa agora de, influenciador é novidade. Não é novidade. Porque um apresentador de TV, um radialista, um jornalista, ele já era um influenciador lá no seu veículo de origem, né? Eu assisti um documentário sobre a Princesa Diana. E a Princesa Diana foi uma grande influenciadora. É uma grande influenciadora, exatamente. Então, já existiram. Sendo que hoje é muito mais democrático você ser um influenciador. Porque você não vai precisar, sei lá, ser a Princesa Diana para influenciar alguém. Você pode ter o seu celular, você tá no Instagram, começou a fazer posts, a galera começou a gostar dos seus posts, e aí você vai influenciar alguém. Se você tá influenciando uma pessoa, pode ser a sua prima, você já é um influenciador, entendeu? Então, isso já é um ponto. Agora, eu acho errado, assim, quando as pessoas esperam demais do influenciador. E esquecem, muitas vezes, que o influenciador é um ser humano também, entendeu? Que é um ser humano que tem erros, que tem sonhos, que tem medos, que tem isso, que tem aquilo. Não dá pra ser um influenciador purista, puro, que sabe de tudo, etc. Tal. Por isso que tem muita gente que fica escravo da influência que criou pra si próprio, né? Isso é uma coisa do POC que a gente sempre... Felipe Neto, né? É o primeiro nome que chega, assim, na cabeça. Eu lembro que o cara, ele criou uma militância, uma parada, que ele foi jogar um futebol com os amigos dele. Sim. E ele teve que pedir desculpa porque ele estava criticando outras pessoas antes, etc e tal. Eu sou amigo do Felipe, ele me desbloqueou recentemente do Twitter, tá? Ele me desbloqueou também. Ele não me desbloqueou, não. Ele me desbloqueou recentemente do Twitter, então não estou criticando o Felipe. Eu não sou mais amigo dele assim. A gente tinha uma relação muito próxima uns anos atrás. E depois ele me bloqueou. Nunca entendi porque ele me bloqueou, mas agora ele me desbloqueou, então não volte a me bloquear, mas eu sei como é isso. O que eu ia Neto, falar... quando quiser vir aqui trocar uma ideia com a gente. Sim, vai ser ótimo. Eu acho que tem isso também, mas é assim, quando a gente começou no POC, a gente começou a ser muito cedo, assim, acho que lá pelo 9º episódio, sabe? O 8º episódio, já tinha gente pedindo coisas pra gente se posicionar. Vocês não vão falar, vocês podem falar sobre isso? Vocês não vão falar sobre aquilo? Tipo, vocês podem falar sobre gordofobia? Legal. Vocês podem falar sobre racismo na comunidade LGBT, que existe? Existe é foda. Desculpa o palavrão, não sei se pode falar palavrão aqui. Claro, pode pra caralho.
E assim, é uma parada de que o público, ele cria uma relação com vocês que ele Sim. quer conversar com vocês sobre isso. Sim. E eles vão cobrando, né? Exatamente. E aí eles foram perguntando isso e a gente sempre ficou nessa coisa da gente assim, cara, a gente pode até falar, mas não vamos ficar pirando muito nesse negócio pra gente não virar escravo disso, entendeu? Porque se a gente ficar só falando sobre um determinado coisa porque é fácil, porque atrai audiência, porque as pessoas estão pedindo, a gente acaba virando escravo disso. E aí chega um momento na internet, assim, eu tô há muito tempo na internet, eu já vi muita gente subir, muita gente descer, sabe, na internet. Então, porque as pessoas justamente ficaram nisso, elas entraram numa fórmula, essa fórmula, ela dura uns 2, 3, 4 anos e depois ela não dura mais, aí as pessoas começam a sumir, entendeu, da internet. Isso é muito claro, tem muitos perfis, tem muitos momentos, tem muitas ondas que surgiram pela internet nos últimos anos que você acaba vendo isso acontecer. Então, eu sempre fiquei muito claro, a gente ficou sempre muito claro nisso de que a gente não ia virar escravo dessa coisa. A gente continua sendo um podcast primariamente feito por 4 homens gays de São Paulo, mas que a gente vai conversar com outras coisas, sobre outras coisas e sobre várias coisas que permeiam a comunidade. E a comunidade não é só falar sobre militância LGBT. Porque, pelo amor de Deus, né? Tu senta pra tomar uma cerveja e fica falando, e aquele caso ali, dá licença. E aquele né? caso, nossa, e aquela lampadada que fulano recebeu. Gente, não, né? dá, né? Eu quero falar sobre o jogo de videogame, eu quero falar sobre o cinema, eu quero falar sobre a música. E a gente vai falando. E aí, uma vez ou outra, a gente permeia esse assunto com outras coisas. Até porque fica tão cansativo, né? Você falar só dessas paradas. Fica. E as pessoas também ficam cansadas, né? Num primeiro momento, as pessoas... É a história da onda, né? Das ondas que eu falei da internet. No primeiro momento, as pessoas acham massa. O 10º episódio que você tá falando sobre Desgraça! preconceito, as pessoas não vão ouvir mais. Vão ver fulano que tá dançando no Instagram. Entendeu? Aí ele te trocou por aquilo. Então, você tem que saber dosar, né? Quais são os assuntos. Também... Uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, a gente consegue fazer o conteúdo hoje, mas a gente não fica se preocupando, ou pelo menos de minha parte eu tento muito a gente não ficar preso nos assuntos do momento da internet. Porque o assunto do momento é daquele momento. Depois ele passa, as pessoas não vão se interessar mais sobre aquele assunto, né? Isso é um erro muito, muito comum de quem tenta fazer conteúdo na internet. Quem começa, quem tá começando, quem tá pensando em fazer. Vamos falar sobre o novo lançamento da Marvel. Gente, tem 1 milhão de pessoas falando sobre o lançamento da Marvel. Você já vai concorrer com esse 1 milhão de pessoas. Pensa nesse 1 milhão de pessoas que tá concorrendo. E é surfar num hype que vai acabar rápido. Exatamente. Né? Em uma semana o pessoal não vai mais estar falando daqui a daquilo com 6 meses essa intensidade. pessoa vai estar interessada no seu conteúdo da Marvel? Desse lançamento? Não. Entendeu? E esse conteúdo tem que continuar vivo e rodando. A gente tem episódios do POC que eu fico recebendo notificação das pessoas que estão ouvindo episódio de 3 anos atrás, entendeu? Então, assim, é um conteúdo que faz sentido para essas pessoas. Tem gente agora, tenho absoluta certeza que tem alguém escutando algum episódio de 2 anos atrás do POC de Cultura agora, porque a gente pensou muito bem naquele conteúdo, entendeu? E não fez só para ganhar uma audiência ali e essa audiência passou, sabe? Então, a gente tem que escolher bem os temas, tenta escolher bem quem vai conversar com a gente. A gente recebe muita coisa de assessoria de imprensa hoje. As assessorias de imprensa descobriram a gente. Então, o que a gente recebe, o que eu recebo, assim, de sugestão de pauta, de coisa, então eu fico até, como eu já trabalhei com assessoria de imprensa, então eu fico até chateado de não poder responder as pessoas, mas porque é impossível. A gente tem meio que, tá dentro da sua estratégia do conteúdo ali, né? Criar o conteúdo também é um pouco de estratégia para a internet. Isso é bem importante. E chegar num tema de um podcast não é uma coisa muito fácil, né? Você precisa. Sim. São várias etapas, roteiro, pesquisa, todo mundo Sim. tem que estar inteirado do assunto para poder. Sim, total. Fora a qualidade, né? Porque, assim, nosso primeiro episódio é uma vergonha, tá? Assim, gravar. O Spotify tava até com um bug, a gente reclamou com eles esses dias, porque a pessoa, quando era nova, que nunca tinha entrado na página do POC, por exemplo, ela chegava, aí ela escutava um episódio X que a gente tava divulgando, sei lá, episódio da semana, que é com a Lumena e com o João do Big Brother, que a gente tem esse episódio aqui. Então, uma galera chegou pelo aquele episódio, aí, gostei desse podcast, eu vou escutar. E a pessoa, quando entrava na nossa página, tava o primeiro episódio, não tava o penúltimo, o último. Então, aí a pessoa ia escutar, aí ela escutava e o podcast era mal gravado, etc e tal, sabe? E a pessoa não retinha, não ficava. Então, muita gente fica perguntando assim pra mim, como é que eu faço pra começar e ter uma qualidade? Eu disse, cara, eu acho que primeiro de tudo
tenta achar qual é o seu propósito na construção deste conteúdo, foca nesse propósito e fica bem nesse propósito. A qualidade você tem que ter, realmente. Mas, assim, eu acho Não dá pra deixar pra segundo plano, não dá né? pra deixar pra segundo plano em absoluto. Mas também, assim, você também não pode pirar querendo ter uma estrutura como aqui do Lança Braba de cara se você não tem como fazer e você tá querendo muito fazer. Entendeu? Mas tenta pensar numa qualidade mínima possível pra você gravar, pra você ter o seu conteúdo, etc e tal, sabe? Porque isso também faz parte da democratização das coisas, né? Nossa, nada pior do que você ir assistir, escutar um podcast e a qualidade tá ruim, assim. Sim. É muito triste. Sim, Eu até falei isso no Twitter, falei, nossa, eu fico com muita dó, mas assim, às vezes tem uns que não dá pra ouvir. sim. É muito Sim. triste. E o conteúdo até é legal, você fica os pensando, a conteúdos pessoa legais. tem até um conteúdo legal, mas tá mal captado, tá captado com, sei lá, de qualquer jeito, enfim. E não é só isso, né? As pessoas têm que se ligar nisso, realmente. Mas, e eu acho que vale da persistência também de uma preparação. Quer fazer uma coisa? Tá, vai fazer. Dá pra gravar com celular? Dá pra gravar com celular. Dá pra editar com celular? Dá pra editar com celular. Mas compra um microfoninho regular bom, assim, pro celular e grava com ele. Não grava com o celular, do microfone do celular. Entendeu? Eu sou meio do time do vai lá e faz, né? Sim. Vai lá e faz e faz Isso. do jeito que der. Só que eu acho que tem o vai lá e faz de qualquer jeito e o vai lá e faz, vamos ver aqui. Porque, tipo, mesmo, igual você falou, dá pra você gravar. Tem um colega meu que gravou podcast tipo, por 1 ano com o fone da Samsung, sabe? Que, assim, perto da boca e tal. E a qualidade ficava daquele jeito? Não. não. Mas, assim, dava pra entender o que ele falava e tal. E, eventualmente, ele foi melhorando isso, até com o que ia chegando de grana do podcast e tal. Então, assim, eu sou meio do... Vai com o que você tem. Mas Sim. quando você... Principalmente quando o projeto começa a te devolver... Investe nele de volta, né? Sim. Porque É o que a ele gente- só foi o que vai a gente concorrer fez, né? com os melhores se ele tiver Sim. com uma qualidade legal, né? Exatamente. A gente foi comprando equipamento. Eu lembro quando a gente passou... Acho que a gente passou de gravar com celular pra gravar com um gravador digital no episódio 17. Então, a gente passou quase 6 meses gravando no celular. Mas, e aí a gente sabia, a gente tinha os feedbacks de umas pessoas dizendo assim, o podcast é incrível, mas assim, não dá para escutar às vezes o que vocês estão falando. A gente recebeu vários feedbacks, assim. E aí a gente foi juntando aquilo, aí juntou uma grana aqui, juntou Tá uma grana lindo, mas acolá. parece que vocês estão gravando dentro do banheiro. Exatamente. Assim, acho que até vale como experiência. Se a pessoa estiver muito interessada, ela vai ficar e vai ouvir com você e vai ser incrível, entendeu? Mas é necessário. Aí depois tem que também ter a edição, né, gente? A edição de um podcast é a mesma coisa de edição de vídeo. É uma coisa. Tem que ter o time. Tem que ter o timing, tem que ter a pessoa. Ou se você não estiver disposto a aprender a editar, vale a pena terceirizar, ver uma terceirização de um trabalho. Eu acho que hoje a gente está na melhor qualidade técnica da gente. Nós 4, assim, eu tava ouvindo o último episódio, nossa, eu até chorei de emoção, porque a voz de todo mundo tá equalizada. A voz da convidada, a convidada tava com uma queda, tava caindo direto na gravação, no Zoom que a gente tava gravando. E não parece que ela caiu em momento nenhum. A voz dela tá plácida, tá límpida no site. A editora conseguiu editar, subir o áudio, ficar tudo perfeito. Então, cara, foi massa, assim. Eu até elogiei todo mundo, dizendo, gente, a gente chegou no nosso auge, assim, sabe? Ai, Da que qualidade lindo, que da técnica. hora. Muito legal. Finalmente chegamos, 3 anos depois. Tá vendo, ouvinte? Não desiste. Não desiste, vai atrás. Mas é isso, eu acho que muita gente, quando ela tenta fazer conteúdo na internet, as pessoas ficam muito ansiosas, querendo... Nossa, o que eu mais escuto na Imediatista, vida né? é assim, mas como é que eu faço pra ganhar dinheiro? Gente, você tá no primeiro episódio, como é que você vai ganhar o dinheiro, cara? Ainda mais com podcast, que é um negócio muito exatamente. difícil de monetizar. Não monetiza. Eu tô aqui de prova, tá? É muito difícil. Você tem que criar outros projetos, correr atrás, fazer outras coisas. E é uma parada Outro de equipe rolê, também. isso. Se você tenta fazer sozinho, você vira aquela coisa, uma empresa de uma pessoa só. Sim. Porque você ter uma pessoa direcionada pro seu comercial ali, pra tratar com marcas, é muito importante também. Você Sim. fazer isso por você é muito difícil. E podcast basicamente só converte grana assim, né? Sim. Exatamente. Eu sei bem porque eu faço isso no meu tempo inteiro. Mas Nossa, é muito trampo, Mas né? é trampo pra ficar fazendo reunião, convencer as pessoas, mandar projeto, pensar proposta. Aí manda, aí a marca não aceita, aí você manda de novo com outra com um valor mais baixo, um valor mais alto, enfim.
E vai, né? É muito difícil. Até antes de entrar aqui no ar, eu tava conversando com uma amiga minha no WhatsApp. Cara, influenciador que vive de publi no Brasil, vive 100% de publi. 100% de publi. Só faz publi, só vive de publi, só rende só de publi. É 1% da galera, sabe? Exatamente. É 1%. É 1%. E assim, o publi não pinga todo mês. Pra quem é nichado tipo a gente arrasa em junho. Junho é Natal. Junho e novembro. Junho e novembro. Eu tenho um problema que assim, eu sou apagada, era o B de bolacha. Aham, Aí fudeu. Aí, nossa, eu nunca fiz nada LGBT, nada. Aham, sim. Mas novembro é gente, tá ali, Sim, faz de tudo, né? Ah, então. Ai, pra mim é março. É, Porque, não sei se você me conhece fora daqui, né? Mas eu tenho um trampo com mulheres nos games, né? aham. Então, vejo bastante com isso. Então, março, nossa, todas as marcas querem Sim. patrocinar a gatinha mulher nos games, né? É. Aí depois esquece. Sim. Depois continua patrocinando os homens. Sim, quem tá num nicho vive esses meses assim, junho, março, novembro, né? Agora tem Setembro Amarelo, então quem discute sobre saúde mental tem o Setembro Amarelo, tem algumas marcas que estão fazendo coisa do Setembro Amarelo, mas é só isso, mas as contas chegam o ano inteiro, né? Então, para você se desenvolver aí, você tem que pensar em outras coisas, pensar em projeto, pensar em curso online, né? Pensar em fazer outras coisas, porque é o que vai render, sabe? Isso é o que vai render mesmo. E é muito difícil. Eu acho que, assim, eu tava até falando com a Verônica, a Verônica foi no POC outro dia, a Verônica Oliveira, a Patina Boa. Ela foi no POC, ela tinha ido 2 anos atrás, ela foi de novo recontar todas as histórias, porque ela mudou muito a vida dela. Mudou mesmo. Então ela foi, e aí ela tava falando pra gente, cara, eu demorei, do ponto que eu viralizei como faxina boa, até agora são 4 anos, e são 4 anos de estrada. Então, assim, que começou, eu penso que eu comecei a começar a ganhar uma grana com publi, com palestra, com livro, projetos, outros projetos que estão em torno do Faxina Boa, demoraram 3 anos. Entendeu? Então ela tá vivendo há 1 ano como influenciadora. Então demora. E assim, é uma persistência. É você também trabalhar. É um pouco de sorte, é suor. É muito não na cara. É muito você se colocar ali naquele ponto, né? E não se deixar cair também na vala da influência. Que eu tava falando com uma outra influenciadora que é amiga minha outro dia. Ela tava reclamando pra mim que, tipo, cara, eu acho que o que mais me dói nessa trajetória que eu tô tendo aqui é ter que manter o engajamento das pessoas enquanto eu não tô bem, Nossa, eu sabe? Porque se eu não mantiver o engajamento, a marca cancela o contrato comigo, a marca não vai voltar a fazer nada comigo, etc, etc, etc. E eu falei pra ela, cara, eu acho que você tem que achar, então, projetos que não dependam tanto do seu engajamento da internet e dependa mais do seu trabalho criativo e da sua lógica do que de você ter zilhões de likes e zilhões de comentários num post, entendeu? Porque isso escraviza também. Nossa, demais. Demais, né? O tempo inteiro. E o algoritmo, ele pune demais. Se você fica um dia sem postar alguma coisa, ele já te pune demais. Se você... E ele muda, né? Se você muda o nicho um pouquinho, você já é punido pra caramba. Ele então muda é o muito tempo ruim. inteiro, ele muda o tempo inteiro. Então, assim, não dá pra você ser influenciador só de uma rede social. Não dá pra você ser influenciador de um só formato. Eu sou podcaster, eu amo ser podcaster. A gente cria projetos em áudio para as plataformas de áudio. Isso é o meu lugar principal, entendeu? Mas a gente agora, por exemplo, a gente está lançando um projeto com a Disney, de TV. Então, a gente está num projeto de TV com a Disney, que foi um projeto que, tipo, eu tinha um contato, aí eu fui atrás, eu inventei a ideia, convenci. Eles se convenceram, entraram no barco e a gente está indo junto nesse projeto. Então, mas a gente está nessa diversificação agora, e a gente vai pensando em outras coisas para gerar outros conteúdos, entendeu? Porque, cara, hoje a plataforma tá em alta, daqui a 2 anos a plataforma não tá mais em alta. Olha o Facebook aí para provar. Olha o Orkut, que nem existe mais, sabe? O Orkut nem existe mais, e quando eu comecei a trabalhar com redes sociais, 13 anos atrás, o Orkut era o rei,
sabe? Ninguém falava em outra rede social senão o Orkut. Aí veio o Facebook. E uma das pessoas dizem, ai, pra que a gente vai entrar no Facebook? O Facebook não, isso, não sei o quê. Aí todo mundo migrou pro Facebook. Aí veio a história das páginas do Facebook. Aí todo mundo tinha página no Facebook. Lembra? Faziam muro. Aí todo mundo ficava no Facebook o dia inteiro, etc e tal. Aí o Facebook, aí veio o Instagram, aí ele começou a trocar. E agora o Facebook tá minguando, sabe? Pelo menos em determinados nichos Numa de questão pessoas. de criação de conteúdo, Sim. já era, né? Porque eles mudaram também a lógica, né? Porque antes as páginas atingiam milhões de pessoas com um post, e agora a página atinge 0 e você precisa pagar, e muita gente não quer pagar. Porque a lógica eles fidelizaram as pessoas ali e isso aconteceu, né? Tem muita gente que usa Facebook ainda. Eu então... uso. Eu uso Eu também. uso pra só grupos. Eu uso pra grupos. Todo mundo tá usando pra grupo agora. Eles viraram Porque grupos. virou um fórum, né? Virou um fórum. Quais são seus grupos preferidos no Facebook? Ai, eu tenho o próprio grupo do POC, que eu tô muito no grupo do POC, porque... E a galera é bem ativa lá. É bem ativa. A gente tem um grupo vou no entrar. bit.ly/POCverso, se chama POCverso, inclusive. E aí a gente fica debatendo, trocando ideia. Os ouvintes são muito ativos no grupo. Eu fico até impressionado do quanto eles são ativos. Tem uma galera que já tem namoros que surgiram por causa do grupo. Ai, Tem que delícia, amizades, incrível. Aí você vai no casamento, né? viagens. Vão te... Quero ir, né? Passou na pandemia, eu quero ir. Então, tem várias coisas que surgiram ali no grupo e é uma comunidade que a galera tá ali, sabe? Então, eu tô muito no grupo do POC. E aí eu tenho um grupo com amigos, assim, grupos menores, que aí eu tenho um grupo pra falar de subcelebridades, porque eu amo subcelebridades muito. Nossa, passa, sei lá, o Faustão aqui do meu lado, não dou nem bola, mas passa André Surak pra você ver. Eu fico me tremendo, sabe? Eu fico me tremendo, é terrível. Aí... Aí eu tô lá num grupo de subcelebridades pra falar com uns amigos meus e tem um outro grupo que eu também tô, que é só pra falar de social media, mas esse social media eu não tô entrando muito mais não, mas é mais o POCverso e esse grupo de subcelebridades com os meus amigos. E vocês? Qual que é o seu preferido? Eu tô no do Chico Barney. Eu também tô no do Chico. Fico lá Eu também tô no Chico. tricando o dia inteiro. E aí os de quadrinhos. Aí tem vários de quadrinhos e tal. Esses dias eu fui expulsa. Jura? E aí você pergunta, não, Andressa foi expulsa do grupo de direita. Não, eu fui expulsa do grupo de nerds de esquerda. Agora eu pergunto por que eu fui expulsa. Porque eu tava falando... Porque eu falei que eu fiquei triste com o fim lá da TV lá que a... Tá. Claudine. Aí a polícia... mas você tá defendendo a empresa? Eu falei, não, gente, eu só tô dizendo que, mano, 60 Não trabalhadores... gostei que os meus amigos foram demitidos. Tipo, e aí vocês... Aí eu falei, mano, não faço questão não de ficar nesse grupo. Aí me tiraram. Eu falei, tá bom. E aí eu tô nesse... Mas eu tenho outros grupos de quadrinhos e tem um que é muito específico, que é de brinquedo, porque eu gosto de comprar brinquedo. E aí eu tô nesse. Mas o que eu mais gosto é o do Chico. Sim, eu tô do Chico também, mas eu entro pouco porque eu acho que é um nível a mais do que o POC de cultura. Como eu tenho que trabalhar muito, eu trabalho o tempo inteiro e o WhatsApp é uma coisa terrível no meu trabalho, então ou eu fico nos grupos ou eu fico no WhatsApp. Então eu meio que categorizo assim o que eu vou usar. Mano, a né? galera é meio assim no grupo lá do Chico, porque eles acompanham, tipo, Mulheres Apaixonadas. Tem post Sim. fixo pra todo dia. Mulheres Apaixonadas, que já passou a novela, sabe? A galera 2 da tarde, né? Tinha uma amiga minha... Cara, eu adoro esse engajamento dos grupos. Uma amiga minha ensinando a fazer a salada que a protagonista passa. Falei assim, menina. E você, Evelyn, que grupo você tá? no Cara, Facebook? eu tô em vários grupos, assim, eu gosto de grupo de contação de história, né? Então, tipo, tenho vagas arrombadas, umas paradas assim. Eu Mas tô o no meu grupo Vagas preferido... Arrombadas também, mas eu nunca entro. É que dá um pouco de raiva, assim, o Vagas Arrombadas. O meu preferido, assim, by far, é o Clientes que Não Tem Razão. Tá, sim. Cara, eu perco horas no Clientes que Não Tem Razão. Eu rio alto, assim, eu rio gostoso com Clientes que Não Tem Razão. É muito saboroso aquele Eu grupo. tô nesse também, cara. Mano, as O pessoas são jeito muito que a sem galera noção. conta as histórias. Tava é eu lá muito só na bom. bananinha. Tava só na bananinha. Chegou com o Enzo e com a Valentina dele. Foda. Ai, Eu cara, gosto é também. muito bom, é muito, muito, muito bom. E você disse que tá na internet há muito tempo. Conta pra gente essa história aí, que você tá trampando com a internet há muito tempo. Ai, amiga, sabe, o computador chegou na minha casa em 93. Nossa. Eu nem existia. Nossa, quantos você tem? 37. O computador chegou na minha casa em 93, eu tive internet em 95 em casa. Eu queria cortar esse assunto um pouco, porque pô, você tem 37 anos, né? Sim. E você é LGBT. E eu acho que ficou mais fácil pra gente ser LGBT nos últimos anos. Quando que você se descobriu isso? Você sente que você sofreu Sempre mais? Sempre fui LGBT, nunca tive dúvida disso. E até, isso é uma coisa que recorrente, que eu já falei no Poker, porque eu acho que as pessoas nunca me deram
o direito de achar outra coisa a meu respeito, entendeu? Isso eu tô falando desde família até amigos, pessoas de convivência, colegas de escola, etc e tal. Porque eu sempre fui aquela criança sempre fui aquela criança viada. Sempre deu pinta, entendeu? Então, por ser uma criança viada, eu sempre soube que eu era LGBT. Sempre, sempre. Nunca. Em algum momento na minha adolescência, eu Mas achei. você soube, assim, com base no bullying mesmo. No bullying, exatamente. No bullying do meu pai gritando, dizendo assim, ai, por que você tá andando rebolando? Ai, por que isso? Por que aquilo? Entendeu? Então tem todas essas agressões, né, que vão criando nossa personalidade. Mas tudo bem. Eu acho que quando eu fui adolescente, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi a época da minha adolescência, em algum momento na minha cabeça muito louca, eu achava que ninguém tava sabendo, ninguém sabia de mim. Que eu era discretíssimo, sabe? Discreto, sabe? Eu sou essa pessoa discreta, ó, vocês estão me vendo aí. Discretíssimo. Ufa, né? ainda bem que ninguém sabe. Ninguém sabe que eu sou discreto. E aí, um dia eu fui encontrar com um cara que eu tinha conhecido ele pela internet, e aí ele virou pra mim e disse, olha, vou te falar uma coisa, tá? O quê? Não fica chateado, não fica triste com o que eu vou te contar, mas, tipo, você não é discreto. Tá? Você não Então, eu tenho que te avisar uma coisa. E tá tudo bem você não ser discreto. Isso não é um problema. Mas, assim, você não é discreto. Aí eu disse, tá bom. Acho que por causa da minha voz, porque eu sempre tive trejeito de falar com as mãos, assuntos, enfim. Aquele tu é. Tu é. É isso aí. Então, eu sempre fui e aí foi isso. Eu acho que tem uma coisa diferente em mim, que isso acontece com outros LGBTs negros também, que assim, eu me entendi primeiro LGBT do que negro. Por eu não ter uma pele mais clara, e a minha mãe ser branca, e tem um primo que tem olho claro, parentes brancos, etc e tal. Então, as pessoas, eu achava que eu não era negro. Eu nunca achei. Eu vim descobrir que eu era negro, me entender como negro, na verdade, de uns 8, 9 anos pra cá, entendeu? Muito depois. Então, eu entendi primeiro LGBT pra depois me entender como negro. E aí, muitas fichas começaram a cair, assim, muitas fichas começaram a cair do lugar onde eu estava, entendeu? De ser LGBT, nordestino, negro, não ser padrão, não ter um corpo no padrão de beleza que é estipulado por aí. Quando Enfim. cai a ficha, você vai entendendo várias situações que aconteceram ao longo da sua vida, né? E aí, isso ganha o nome, ganha... Isso. Racismo, LGBTfobia, enfim, xenofobias, várias coisas você vai entendendo e vai colocando ali, você vai entendendo o que aconteceu, entendeu? E aí quando você confronta isso, aí é muito louco, é muito, muito difícil. Mas acho que é isso. De entendimento de ser LGBT, acho que desde sempre. Mas eu acho que eu sou de uma época onde a gente não tinha, por exemplo, referência LGBT em canto nenhum. A referência LGBT que tinha, pra mim, na cultura pop, na TV, no rádio, etc., era a Vera Verão, por exemplo. Que era o Jorge Lafon, que é uma figura histórica da comunidade LGBT. Tem o maior respeito. Já fizemos episódios sobre o Jorge Lafon no POC. Mas era o gay caricato que a gente tinha, entendeu? Na televisão, junto com vários outros. Tipo Clodovil, sei lá, sabe? E isso era a nossa referência. Então, ter uma pessoa como eu, assim, que eu não sou talvez a maior referência ou a melhor referência, era muito diferente, era muito difícil eu ter um espaço onde uma pessoa como eu estivesse falando sobre isso, tá aqui num programa como esse. Ou ter o meu próprio programa sobre isso e ter, sei lá, uma chancela de uma empresa multinacional como o Spotify, como eu tenho. Sacou? Então, a gente está numa época muito diferente, onde as pessoas têm muito mais acesso à informação. E, enfim, então torna-se fácil, mas ainda não é fácil, porque o Brasil ainda é o país que mais mata LGBT no mundo, menos né? difícil, não é necessariamente fácil, é menos difícil do menos que antigamente. difícil. Mas voltando a falar da internet Sim. agora, voltando pra internet. Falar de coisa boa. A internet, eu tive internet em 95, em 95 tinha uma novela, passava na Globo, era Explode Coração. Ela tava passando outro dia no Viva, ou ela ainda tá passando, eu não sei. Naquele canal a cabo da Globo, e Explode Coração tinha a Cigana Dara, e a Cigana Dara, ela arrumou um namorado pela internet.
E aí ela usava um bate-papo, etc. E meu pai viu aquilo e disse, putz, vou colocar isso aqui em casa, a gente já tem um computador. Aí ele foi e colocou a internet em casa. Tá, ok. A gente não questiona, a gente só aceita, ok. Aí, a gente tinha esses privilégios, né, na minha casa. E aí a gente colocou a internet era caríssima, era discada, não tinha provedor. Eu morava numa cidade do interior de Pernambuco. Na verdade, o interior, assim, é uma região metropolitana do Recife. Paudalho, que é 30 quilômetros. Mas não tinha um provedor local, então a gente fazia um interurbano para conectar na internet. Então não tinha um pulso único ali nos anos 90. Eu lembro de conta de telefone de vir assim, R$1.000 em 96. Sabe? Que o salário mínimo era tipo R$80. E aí o meu pai fica, como assim? Que é isso? E aí o telefone fica bloqueado, sabe? Mas sempre tive internet. Ali quando ela começou no Brasil, o UOL, antes de ser o UOL, era Sol. Eu entrava no Sol e ficava lá vendo. Aí depois virou o UOL. Então eu lembro disso tudo. Aí, redes sociais eu comecei a usar. 2001, eu lembro que começaram os blogs. O Google criou o Blogspot. E aqui no Brasil, a Globo comprou a licença e virou o blogger.com.br, que era tipo, imitando isso, que era a licença do blogger do Google, né? E tinha os blogs do IG, etc. Que a Júlia Petit fazia um blog no IG, enfim. E a Rosana Herman tinha um blog no IG. E eu já acompanhava o site da Rosana Herman, comecei a acompanhar os blogs dela. E aí eu criei o meu primeiro blog, que se chamava Super Fim de Semana, porque aí nessa época já existia o tal do Pulso Único. E aí eu conseguia acessar o Pulso Único o final de semana inteiro com um pulso só. Então meu telefone estava sempre ocupado no final de semana. E aí, pra quem não catar a referência, era assim, você ligar. Vou explicar. Ensinar pros do jovens. Pulso Único. Você conectava a internet, você tinha que ligar pela sua linha de telefone fixa da sua casa. Você conectava a linha no seu computador. E depois que você conectava no seu computador, o computador ligava para o provedor. E aí ficava aquele barulhinho. Ai, aquele barulhinho. Ficava aquele barulhinho. Aí conectava aquilo. Então, no final de semana, toda a conexão que você fazia durante a semana, você pagava a ligação. E aí, durante a semana, durante o horário comercial, nos dias de semana, você pagava pelo minuto usado do telefone, então você pagava por minuto aquela ligação durante a semana. Então, ninguém usava praticamente a internet durante o dia. Só quem trabalhava em empresa, ou quem tinha muito dinheiro e não se importava de pagar, etc e tal. Mas a maioria das pessoas que tinham acesso usavam no horário de pulso único, que era tipo, você podia ficar 24 horas conectado até a sua ligação cair, porque às vezes caía, né? A ligação, sua mãe tirava o telefone do gancho, aí caía. Então, as pessoas ficavam o tempo inteiro conectadas com o pulso único, você pagava só uma ligação. Então, virava você passava o domingo inteiro conectado, você pagava R$1, vamos dizer assim, né? De conexão. Fora que você pagava o provedor. Então, era isso. Aí, como eu conectava, fiquei no Super Fim de Semana, aí eu criei fui criando blog. Eu tive um blog, uma época, que se chamava Diário de um Maluco. Olha o nome. Aí eu ficava comentando Bem anos 2000. Aí eu ficava comentando sobre coisas que apareciam na televisão. E eu lembro que todo dia a Astrid Fontinelli tinha um programa na Band, que era o Melhor da Tarde, e ela ficava lendo coisas da internet, né? E ela sempre tinha o meu blog, ela sempre lia. Que legal! Porque eu fazia o post tipo de meia-noite, eu entrava na internet, no blog, meia-noite, escrevia um post sobre alguma coisa da televisão, sabe, o que aconteceu na televisão à noite ou de dia. Geralmente de noite, porque ela comentava o que passava na segunda noite. Por exemplo, na segunda, terça, quarta, quinta noite, e na televisão ela comentava no programa dela à tarde. Então, todo dia, no outro dia à tarde, estava lá o meu blog na televisão, porque ela entrava e lia. E aí eu tinha uma audiência recorrente. E aí nisso foi isso. Aí surgiu o Orkut, entrei no Orkut, surgiu o Twitter, entrei no Twitter, aí comecei a conversar com um monte de gente, aí fiz publi. Comecei a fazer publi, tinha o meu blog, eu parei de escrever nele, acho que em 2011, 2010, eu não lembro, porque eu fiquei sem paciência para manter, mas uma galera ganhando zilhões, sabe, de reais.
já ali naquela época. E aí depois eu saí dessa coisa de blog, fui trabalhar em agência, empresa, trabalhar com política, enfim, trabalhei em tanta coisa, né, nesses últimos 10 anos. E aí, agora, perdi a vibe do YouTube, por exemplo. O YouTube, o Felipe Neto lá, eu era super amigo do Felipe Neto mesmo, assim, tinha MSN dele. A gente ficava conversando sobre MSN. E aí, no MSN, né? E a gente, que era tipo o WhatsApp da época, e eu vi o Felipe Neto começar a fazer o canal dele. Poderia ter. Se eu tivesse criado um canal ali também, talvez fosse o Felipe Neto, talvez, sabe? Mas sempre estive naquelas ondas até chegar agora e descobri que realmente eu gosto de ser podcaster. Gosto de ter um podcast. E é isso. É isso. São mais de 20 anos, né? Na internet. Já vi todas as ondas passarem. Várias pessoas irem e voltarem. Por isso que eu conheço tanta gente. Às vezes as pessoas ficam até impressionadas que eu fico falando, putz, eu conheço fulano, eu conheço cicrano. Aí eu falo com fulano e fulano diz, não, você lembra daquele dia, não sei o que, isso aqui lá, porque eu já tô há tanto tempo e me relacionando com essas pessoas há tanto tempo que aí fica mais fácil, né? Você não só conhece as pessoas, mas você conhece como elas começaram também. Exatamente. Tipo, a parada de você ter citado o blog da Julia Petit. Sim. O primeiro blog da Julia Petit, o primeiro post eu tava lá comentando. A Julia é minha amiga, sabe? Até hoje, a Julia é minha amiga. A Rosana, eu lembro da Rosana Herman, de um post da Rosana. Até eu tava comentando com ela outro dia no Clubhouse, eu tava falando, Rosana, eu lembro do post você comentando de 50 acessos simultâneos, que era o pico, a maior audiência. Sabe? Hoje tive 50 acessos no meu blog, e a gente tudo comemorando no coisa, sabe? Porque meu blog mesmo tinha 10. O dela tinha 50, 60, 80. Ela era super acessada, sabe? Nessa época. A internet era minúscula, né? Então, para o que virou hoje a internet, é outro lugar, né? Outra pessoa. E com tudo isso, você decidiu ser publicitário, né? Não, menina, publicidade veio muito antes dessa coisa da internet na minha vida. Conta aí pra gente, então. Porque, na verdade, assim, eu tava um dia na escola, e aí, final dos anos 90, aí eu tava lá na biblioteca da escola, aí eu peguei um livro chamado Guia do Estudante. Nem existe mais, não sei nem se existe mais o Guia do Estudante. Existe, né? Existe. O Guia do Estudante. E ele era impresso, aí eu peguei o Guia do Estudante de 1998, 1999, não lembro qual foi o ano. Abri, aí eu comecei a passar, né? Aí chegou comunicação, eu disse, Aí tava lá, jornalismo, era uma foto do Jornal Nacional, acho que era o William Bonner e Lilian Vitfib, para explicar o que era um jornalista, né? E eu explicava, etc e tal, eu disse, olha que interessante, acho que eu vou querer ser jornalista. Igual aquela menina que viu na caixinha do Todinho. A Daniela Albuquerque. Aí eu li, olha, aí vi as faculdades, vi o que o curso tinha, etc e tal. Aí pronto, tá, jornalismo, ok. Aí eu virei a página, era publicidade. Aí tinha um monte de marca, assim, explicando que era publicidade. Aí eu disse, cara, é isso, eu quero ser publicitário. Aí eu cheguei na minha casa e falei, mãe, eu quero ser publicitário. Ela disse, o que é isso? Aí eu expliquei, ela disse, ela não entendeu nada, ela disse, você não acha melhor fazer direito? Aí eu disse, não, porque meu pai é advogado. Aí eu disse, não. Aí eu fiquei com essa coisa de ser publicitário. E aí eu fui prestar vestibular a primeira vez, na verdade, no ano que o Lula ganhou a eleição a primeira vez. O primeiro governo Lula, 2002. E aquilo ali, aquele ano virou uma coisa absurda, porque ele ganhou por causa do Duda Mendonça. E o Duda Mendonça era o ápice dos publicitários. E o Duda Mendonça aparecia em várias capas de revista, vários jornais. Ele lançou um livro, e aí eu comprei o livro, li o livro em 2 horas, um livro de 200 páginas. Enfim, fiquei ávido, assim, querendo aquilo. Então, foi meio por aí que surgiu a publicidade. E é isso, eu sou publicitário, eu digo que eu sempre quis ser publicitário, e tô na publicidade até hoje, assim, hoje eu tô dentro desses... Eu descobri que a publicidade não é só fazer comercial de TV, né, também, porque na minha época era comercial de TV, fazer essas coisas. Então hoje eu posso ser um publicitário e fazer conteúdo, por exemplo, entendeu? Então, pra mim isso é muito legal, eu acho que esse é o grande ponto. E é bom que você conhece as paradas de dentro, né? Sim. Total. Eu acho que a grande questão comigo hoje é que eu consigo transitar por várias coisas. Hoje eu trabalho minha principal função talvez hoje seja trabalhar com música. Já faz uns 10 anos que eu trabalho na música, no mercado musical. Em paralelo com a política também, que vez ou outra eu vou lá e faço uma campanha política, enfim, apareço. Falam que dá uma grana você entrar em campanha de político em época de eleição. Dá mesmo.
Se você tiver, se você é publicitário, jornalista, você vai conhecer alguém que trabalha na política, se joga para trabalhar na campanha. Em algum momento você vai ganhar uma grana boa, sabe? Mas é uma grana boa que só acontece naquele momento. Então você tem que depois se manter, né? É E foda. com quais artistas da música você trabalhou, tá trabalhando? Olha, eu já trabalhei com tanta gente. Eu já trabalhei. Hoje eu trabalho com o Matheus e Cauã, a dupla sertaneja. A gente conversou disso antes de Antes. começar o pod. Eu fiquei, ai, amo eles. Amo muito. Eu trabalho com o Matheus Cauã, que é uma dupla de sertaneja da Universal Music, que é a gravadora da Lady Gaga, etc e tal, aqui no Brasil. E eu trabalho com eles já faz uns 5 meses. Antes de trabalhar com o Matheus Cauã, eu trabalhava com o Luan Santana. Trabalhei com o Luan durante 2 anos. Então foi massa minha experiência lá com o Luan. Mas antes disso eu trabalhei com o Teatro Mágico, que era uma banda mais conhecida da internet. Durante uma época ela foi muito conhecida. Olha lá, eles. Olha ele. Eu com o Luan. Chique. Esse foi o primeiro, Belíssimos. foi a primeira ação que a gente fez sendo no estúdio dele. O estúdio dele é todo inspirado na Toca do Hobbit. Que legal. É toda a Toca do Hobbit. Aí isso aí é a Que sala de legal. gravação. E ele tem esse estúdio. O Luan é uma pessoa incrível. Ele é muito legal mesmo. Muito da hora. Eu até fechei os comentários porque as fãs não paravam de falar. Esse post tá fechado os comentários. E aí eu trabalhei já com Teatro Mágico, já trabalhei com a Zélia Duncan, já trabalhei com tanta gente. Eu trabalhei 3 anos atendendo a Globo Filmes. Então, todos os grandes lançamentos de cinema da Globo Filmes eu fiz durante um tempo. Então, Minha Mãe é uma Peça 1 e 2 eu trabalhei, então conheci Que legal. o Paulo Gustavo pessoalmente. Eu fiz todos os lançamentos de cinema do Fábio Porchat. Tem até uma piada que o Fábio Porchat, uma vez estava fazendo um lançamento do Fábio Porchat, que era Minha Mãe é uma Peça 1. E o Fábio... Era o Fábio e a Mia Mello, né? Aí a Mia... Eu tava correndo pra lá e pra cá no dia no Press Day, que é quando vai a imprensa para conversar com a pessoa do filme. E aí, tava pra lá e pra cá, e passei pela Mia, e a Mia virou pra mim e disse, vem cá! Aí eu disse com aquela cara dela, né? Que ela é aquilo, né? Ela disse, vem cá! Aí eu disse, o quê? Você é parente do Lobianco, né? Aí eu disse, não! Aí ela disse, você é assim, você é a cara do Lobianco! Aí eu disse, Lobianco do Porta dos Fundos, o Luiz Lobianco. Tem aí, produção, pra gente... O Lobianco. Olha lá o Hilário. É. O Lubian. Nessa foto nem tá tanto, né? Mas nessa foto não tá tanto. Mas tem umas fotos que são bem parecidas. Aí a Mia me pegou pela mão e levou até o Fábio Porchat. Aí disse assim, Fábio, ele não é a cara do Lobianco? Aí o Fábio, é sim, com aquele jeito. Sabe, é sim, é a cara do Lobianco. Aí ficou me chamando de Lobianco. E aí, depois desse lançamento, eu encontrei com ele de novo. Ô, Lobianco, você por aqui? Aí eu disse, oi, Fábio. Então, tem Você essa colocou história. na sua DM do Twitter, uma coisa assim, na sua bio do Twitter, né? Não sou o Lobianco, tá lá no tweet pinado, porque as pessoas realmente acham que eu sou o Lobianco. Tem uma galera que fica achando que eu sou o Lobianco. Outro dia um menino tava falando comigo e disse, não, mas aquele vídeo que você fez, isso aqui é muito engraçado. Tava falando no Twitter, eu disse, cara, eu não sou o Lobianco. Desculpa. As pessoas vão até olhar. Fica real, assim, não é Tem nem que meme. explicar, tem que explicar. Uma vez eu tive uma reunião com uma pessoa da Editora Abril, vou até dizer qual era a empresa, era uma executiva de marketing, contas da Editora Abril. Aí ela ficou falando comigo, assim, na mesa, ela virou assim, você lembra daquela festa que a gente tava e que a gente tava se divertindo? Eu nem conhecia a mulher. Eu tava se divertindo muito, não sei o que, lá. Aí eu não queria cortar a vibe, porque ia ser uma corta de vibe muito foda. Aí eu disse pra ela assim, não, lembro, claro, foi sim, ó. Aí uma semana depois ela me mandou um e-mail, ela disse, cara, desculpa, eu só descobri agora que você não era a pessoa que eu pensava. Eu disse, eu sei quem você tava querendo, que você tava pensando no Lobianco, mas e não é o Lobianco. Parecido É sim, assim. É sim, amiga, demais. É que essa foto que a gente colocou não tá. Não, eu sei quem é o Lobianco, mas não é tão parecido assim. Então... Agora eu estou analisando o Hilário. Não, então, aí foi isso. Mas aí, na época que o Facebook tava bombando, eu tenho uns amigos em comum com o Lobianco, até porque trabalhei no cinema, etc e tal. E aí eu fiz um post, troquei a minha foto do Facebook e coloquei uma foto do Lobianco. E várias pessoas apareceram nos comentários dizendo, nossa, ficou gato, tá gato, não sei o quê. E eu fiquei respondendo, gente, impossível, não sou eu, pelo amor de Deus, sabe? Vocês estão louca aí. Eu Obrigado, mas... Aí o Lobianco apareceu nesse post, que marcaram ele, e aí ele falou, Hilário, em algumas fotos nós somos parecidos, em outras não.
Quando a gente se encontrar, a gente tira a prova. E aí foi isso. Vocês chegaram a se conhecer pessoalmente já? Não, eu já trabalhei num filme que ele estava fazendo de divulgação assim, na internet. Encontrei com ele, mas não foi nada. Foi tudo muito rápido. Nunca tive. Tive contato com o Fábio Porchat durante um tempo, porque eu fiz muito lançamento dele, então é isso. Mas a gente acabou não tendo esse contato. Mas assim, se tiver, eu vou tirar uma foto e vou, tipo, parar a internet. Porque é igual. Porque meu nick na internet ali do Luan, aquela piada da foto do Luan. Meu nick na internet é Meteoro, com TH. Que já é desde 98 que eu uso esse nick. Então, e o Luan é Meteoro da Paixão. Então, eu fiz a brincadeira Meteoros meets Meteoro, para dizer, né? Encontrei com o Meteoro, enfim. E aí, quando eu encontrar com o Lobianco, eu vou fazer a mesma piada. Tipo, e aí, quem é quem? Sabe? Nessa vibe. É isso. Queria ter a conta bancária do Lobianco, na verdade, né? Esse seria meu sonho. Aí ele vai aparecer aqui um dia e dizer, não, eu não sou tão rico assim. Mas sua conta bancária é melhor que a minha. E, amigo, você tava fazendo bastante sucesso, faz ainda muito sucesso no Clubhouse. Conta aí pra gente como é que foi isso. Amor, então, eu não sei Você, como foi inclusive, isso. que me deu convite. Então, a gente, foi assim, tem um amigo meu, que é o João Pedro Mota, oficial João, ele no Twitter, uma galera conhece. E o João tava falando de Clubhouse na internet. Tava falando de Clubhouse no Twitter. Aí eu disse, o que esse menino tá falando? Aí eu isso? passei. Ele voltou a fazer um post e disse, nossa, o Mark Zuckerberg tá agora no Clubhouse. Aí eu disse, eu vou entrar nesse negócio agora. Que eu vou lá xingar o Mark em person, sabe? E aí eu me cadastrei no Clubhouse, nem sabia que tinha história de convite, nada. E na mesma hora, um amigo meu que já tava dentro me puxou pra dentro, que é o Rogério, tá lá cafajestando, que é um perfil no Instagram. Ele me colocou pra dentro na mesma hora. E aí eu fiquei dentro do Clubhouse, e aí eu fui vendo, e aí tinha o Mark Zuckerberg realmente estava sempre lá numa sala lotada que não dava pra entrar, né? E aí eu fiquei lá, e aí nisso eu fiquei lá 14 horas no primeiro dia, assim. Nossa. Porque começaram a criar salas, eu fui entrando nas salas, fui conversando com as pessoas. E aí, eu sempre colocando as minhas pessoas, eu acho que pelo fato de eu me expressar bem, ou sei lá, conhecer um ou outro das pessoas que estavam ali naquele começo, aí as pessoas foram me colocando nas salas, me chamando, eu ia entrando, etc e tal. E aí, no segundo dia, eu lembro que eu tava conversando com uma amiga minha, Ana Freitas, e aí a gente tava falando, cara, só tem sala chata de gente falando sobre Bitcoin. Meu Deus do céu, sabe? Pelo amor de Deus, vamos fazer uma sala de Big Brother, vamos. Aí eu abri a sala de Big Brother, aí entrou todo mundo que você imaginar. Entrou a Preta Gil, entrou uns ex-BBBs, entrou o apresentador da Globo, o apresentador do SBT, entrou um monte de gente, entrou muita gente. E aí eu tava lá na primeira posição como moderador da sala, dono da sala, né? Ninguém sabia usar direito, aí eu fui colocando as pessoas, aí entrava uma pessoa famosa, eu subia a pessoa famosa pra ela falar. E aí ela falava, ela começava a me seguir, e aí foi isso. E aí, começo de uma rede social que todo mundo tava empolgado, e ninguém sabia como era para usar direito, e aí foi isso. Aí, quando eu vi, eu já tinha 3 mil seguidores no segundo dia de Clubhouse, entendeu? Por causa dessas pessoas famosas que foram entrando. Então, tipo, Ingrid Guimarães, Fábio Porchat, Luiz Lobianco, um monte de gente foi entrando nas salas que eu fazia, e aí foi isso. Sendo que o Clubhouse, eu acho que a grande questão do Clubhouse é que primeiro, a gente tem um problema na internet que são os trolls, né? São as pessoas que dão opinião e não querem receber a opinião dos outros, e vice-versa, enfim. Então tem essa questão Só quer tumultuar a parada. da moderação das salas, etc e tal. E também tem a questão que durante muito tempo ele foi só iPhone, né? E o iPhone é um celular que só 2% da população brasileira tem. Então, acabou virando um negócio meio elitista em alguns momentos, algumas vezes. A galera tava lá. É muito divertido, tem salas que eu entro até hoje. A melhor sala que eu entrava, que era do Leandro Demore e do Reinaldo Azevedo, eles pararam, eles não vão fazer mais, porque eles disseram que estavam muito ocupados e não tinha investimento, essas coisas, não tinha patrocinador, e eles queriam ter um patrocinador, porque a sala realmente tinha bastante audiência. E assim, mas tem várias coisas. Eu acho que tem uma questão ali, né, para se usar. O áudio é o big thing da internet, né? A grande coisa da internet nesse ano e nos próximos anos.
segundo alguns estudos aí da gringa. Então é isso. Acho que essa foi a coisa do Clubhouse. Acho que eu tava ali no momento certo, sabe? No começo de tudo. Aí eu abri uma sala sobre o Big Brother, sabe? Que tava começando, tava todo mundo falando sobre o Big Brother. E aí várias pessoas famosas começaram a entrar. E aí essas pessoas famosas começaram a me seguir, começaram a gostar do que eu falava, e elas começaram a me seguir em outras redes também. Então, isso acabou virando e virou o que. Por isso que eu virei a princesa do Clubhouse, né? Mas agora eu nem uso mais, cara, porque assim, eu lembro que na primeira semana eu passei 48 horas da semana dentro do Clubhouse. São Nossa. 7 dias, você passa 2. Então, pensa aí, as horas de sono que eu deixei de dormir, Eu fiquei bem viciada as horas de também. trabalho, enfim. Nossa, eu fiquei muito viciada. Às vezes era tipo 6 horas da manhã, eu já tava conectada, ouvindo o que a Sim. galera tava falando. As Sim. pessoas viravam à noite. Eu lembro que Nossa, teve aquela festa que o Lucas Coca beijou o Gilberto na boca, no BBB Nossa, 21. foi um caos o Clubhouse. Aquilo foi 4 horas da manhã, aquele beijo. Foi 4 horas da manhã e logo em seguida ele saiu da casa, né? Aham. Ficaram me azucrinando. Abre uma sala, abre uma sala, abre uma sala. Gente, me ligou pra eu abrir uma sala, sabe, no Clubhouse. Aí eu abri a sala às 7 horas da manhã, sabe? Eu tava dormindo, eu não vi. Eu tava dormindo, eu abri a sala às 7 horas. A sala foi ser fechada às 7 horas da noite. Que eu disse, gente, eu não aguento mais, eu tenho que ir dormir. E era o Fiote, o irmão do Emicida, ficando falando, não acredito que você vai fechar. Eu disse, Fiote, eu não acredito também que você tá aqui até agora. Ótimo, maior entusiasta do Clubhouse. Nossa, Exatamente. gente, eu tava falando aqui antes da gente começar o podcast que o Clubhouse foi uma parada que passou totalmente batida, assim, por mim. Eu via o pessoal comentando, não sei o que, precisa de convite, não sei o que, aí, tá acontecendo tal coisa no Clubhouse, e eu, tipo, tá, ok. É porque eu acho que se eles tivessem começado com o Android instalado, talvez eles estivessem na crista da onda até agora, entendeu? Mas eles começaram só com iPhone e chegaram num país como o Brasil, que é muito adopter dessas coisas, e não criaram. Aí o Twitter logo em seguida já veio com Spaces, né? Que eu também nunca usei. Eu adoro. Eu fui Que fui uma das brasileiras a testar o Space. Eu lembro você fazendo o teste. E aí o Twitter veio já com Space pra todo mundo. Então já pegou uma galera do Android que, tipo, tava muito afim, querendo entrar no Clubhouse, mas já foi entender o que era o Spaces e não ficou no Clubhouse, entendeu? E aí você tem que. E fora que você tem que baixar outra rede social. Exatamente. Então, no Fazer Twitter, contas, cadastrar. O Twitter já tá lá, você já tem um negócio baixado, acabou, é só abrir. Sim, a única diferença que eu acho que o Clubhouse é melhor que o Twitter nesse caso é que o Clubhouse ele tem uma timeline super democrática. Então você vai conseguir conversar com gente de todo tipo. Se você marcar lá as opções de gosto, de interesse, então você vai conseguir ter uma timeline muito diversa. Não é tão diversa porque só aparece coisa de Bitcoin e gente querendo ganhar dinheiro. Infoproduto. Mas se isso for usado direito, então você consegue conhecer gente incrível. Tipo, o Gustavo, eu tenho um amigo que eu fiz no Clubhouse, que é o Gustavo Ziller, que ele é um jornalista da Band de Minas, e ele já escalou o Everest, ele já atravessou o deserto do Saara. É uma pessoa que eu não conhecia. Eu só conhecia de nome, por exemplo, sabia quem era, mas eu não conhecia. Mas a gente se conheceu nas salas do Clubhouse, trocando ideia, etc e tal. Então, eu jamais teria contato com uma pessoa tipo o Ziller se fosse só o Twitter Space, porque o Twitter Space depende dos seus seguidores. Entendeu? Ele fechado no seu nicho. Né? Exatamente. Então, ele é muito mais democrático nesse jeito. Então, eu acho bacana dessa forma. Pelo menos. Queria voltar tudo pra gente voltar um pouquinho no seu podcast pra falar quais são os assuntos que você mais curte falar no podcast, que você mais curte falar tanto no podcast quanto na vida, enfim. Cara, eu gosto de falar de tudo, na verdade. Eu gosto muito quando a gente consegue atender a demanda da audiência, assim, dizer assim, a gente, fala sobre PCD, e a gente consegue achar uma pessoa que seja LGBT ou não e vai falar sobre PCD e falar sobre a história daquela pessoa, entendeu? E a gente tem uma resposta da audiência incrível. Ou quando a gente, sei lá, entrevista uma pessoa que a gente gosta muito, tipo o João, o Luiz e a Lumena do BBB, aí a gente chama e eles ficam interditidíssimos e termina o programa e eles dizem, cara, show, foi a melhor entrevista que eu dei, entendeu?
Então, a gente tem... Eu gosto de fazer tudo que é relacionado ao podcast, na verdade, hoje. Acho que o tema... Apaixonadão mesmo no projeto. super, super. E eu também, diferente... Tem muito podcaster que faz só o seu podcast e não escuta outros. Eu gosto de ouvir. Eu tenho uma semana... Cara, é completamente assustador como tem uma galera que faz podcast E não escuta. E assim, não ajuda a comunidade. É uma coisa absurda, eu acho muito absurdo. Sim. Tipo, você tá dentro de uma comunidade que é a comunidade do podcast, você não conhece a comunidade e claramente essas pessoas fazem só pela grana, assim. Sim. Só pela grana. Ou pra aparecer pra de algum jeito. publicidade. É, tipo, muito absurdo isso. Sim. Eu tô sempre consumindo e a gente chamando outros podcasts, vamos no seu podcast. A gente tava essa semana... Sim. Fortalecendo a cena do podcast, Aham. né? Semana... Gravou com o Perifacom. O Hilário tava gravando com o Perifacom, e aí a gente tava, não, vamos lá no nosso também, faz tempo que a gente não grava, tipo, é uma coisa, assim, natural, porque Sim. a gente precisa ajudar a nossa comunidade, Aham. sabe? É surreal isso. Sim. Não, mas isso é foda mesmo. Eu acho que tem muito podcast que não escuta. E tem muito podcast Robert também, assim, altos que estão ali. Como assim? Tipo, querendo aparecer só, entendeu? Robert no sentido de tô querendo aparecer, né? Então, tá querendo só aparecer, como a Andresa disse, então tem isso. Então eu consumo podcasts, eu escuto vários. Tem uns que eu escuto mais do que outros, então, assim, e também não fico naquela noia de tipo, preciso estar em dia com o podcast e tal. Eu respeito todos os ouvintes, quero que todos os ouvintes, meus ouvintes estejam em dia com o meu podcast, estejam ouvindo todos. Mas eu gosto de ver os assuntos, os temas, e vou consumindo ali, vou vendo novidades, às vezes procuro na hashtag de podcast que tem novidade, vejo se tem algum podcast que está indicando o outro, enfim, então isso é uma coisa que eu acho que quanto mais gente tiver, mais consumindo, e também compartilhando, falando sobre, mais a gente cresce, né? Para o mercado. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que a gente está num começo assim, de conversas de monetização, crítica de monetização das coisas, mas eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai começar a ter uma vibe meio tipo o YouTube. Como é o YouTube aqui no Brasil, para os podcasts, entendeu? Assim, que as marcas conhecem, as marcas sabem como é o formato, as marcas querem elas fazer, querem tá lá, né? querem estar lá, precisam estar lá. Isso já acontece com alguns podcasters, isso já está acontecendo hoje aqui no Brasil. Mas são pessoas que têm, sei lá, 100 mil ouvintes por episódio, 200 mil ouvintes por episódio, 300 mil ouvintes por episódio. Então, para chegar nos mais nichados, que tem uma comunidade menor, mas muito mais engajada, ainda vai demorar um pouquinho. Mas vai chegar, entendeu? E é muito bom para uma marca entrar numa parada que tem uma comunidade tão engajada, né? Sim. E a galera que ouve um podcast é muito engajada com Eu já aquele fiz, podcast. para você ter uma com ideia, aquilo. há uns 2 anos atrás, a gente foi acelerado pelo UPix, nós lá do POC entramos no aceleramento dele, programa de aceleramento, e a gente fez uma proposta para uma marca, e aí a marca disse, tá, mas cadê o vídeo para entrar a minha marca aqui? A gente precisa ter a marca sendo manipulada. Eu disse, então, a gente é só áudio, a gente é tipo um programa de rádio. Eu disse, então, não sabia. Hoje eu duvido que essa pessoa dessa marca, ela não saiba o que é um podcast, que ela não consuma um podcast. Entendeu? Ela não tenha consumido pelo menos um podcast no último ano. Porque é impossível. Por N motivos, né, gente? A gente tem desde investimentos como esse aqui, da estrutura de vocês, até a Rede Globo investindo pesadamente em podcast. A Rede Globo lança um podcast por semana, sabe? Tem originais, né, agora. Tem originais, enfim. Então, se tem esse começo... Estão comprando o podcast também. Então, eles compraram o podcast de uns amigos meus sobre o CBLOL. Sim. Então, eles estão investindo, eles estão entrando pesado nisso e tem muita gente de olho no mercado. Então, eu acho que mais 1 ano, 2, no máximo, a gente vai estar no mesmo patamar. Porque nos Estados Unidos já está. E aqui no Brasil, a gente tem uma tendência de, tipo... As tendências do que acontece nos Estados Unidos chegarem com um certo atraso, de 2, 3 anos, entendeu? Mas a gente vai chegar lá, eu acho que vai ser bem, bem, bem legal. Legal. Uhum. E você é um cara que é bastante politizado e que você tá sempre demarcando seus posicionamentos políticos, né? Dá pra ver nas suas redes sociais. Você tem fotinho com Lula, Com a Dilma. com a Dilma. Uhum. Como é que é isso pra você? Cara, é como eu falei antes, não dá pra eu ser LGBTA, eu e o Haddad. Aí. Verdade. Belíssimos. Que homens. Inclusive tem esse meme tava na minha parede, que eu trabalhei na campanha do Haddad, né, de 2018. Sério? E aí esse meme tava na minha parede, lá na minha mesa, na campanha, que era vote bonito, o outro é feio, né? Aí o Haddad chegou na minha mesa e fez, o que
isso aqui? Aí ele rindo de verdade, ele tava gargalhando. Aí eu disse, vamos tirar uma foto, né? Até roubaram esse fone meu, depois Como é comprei que um deixaram igual. a Haddad perder pra aquele feio? É isso, é sobre isso. E, e aí eu trabalhei. Eu acho que, cara, eu sempre fui politizada, minha mãe sempre foi politizada. Meu pai é envolvido em política, meu tio chegou a ser vice-prefeito da minha cidade. Da hora. Então eu sempre fui essa pessoa politizada, sempre tive noção Sempre dessas essa coisas. consciência política, né? Sempre, sempre, porque minha família sempre foi da política, sempre teve esse pezinho na política. Então, desde sempre eu me lembro de ir em comício, de ir em passeata, carreata, bicicletata, ato, essas coisas. Então, sempre tive essa coisa política dentro de mim. E acho que meu primeiro trabalho não foi na política, mas meu primeiro trabalho eu trabalhei na Rádio Transamérica, foi a primeira vez que eu trabalhei comunicação assim, mas logo em seguida tinha uma menina que trabalhava na rádio comigo, e ela trabalhava na campanha política, eu pedi para ela para ser estagiário da campanha política que ela tava. E aí ela disse, vamos lá. E eu fiquei lá, eu ficava no estúdio, eu não fazia nada, só levantava um cartaz, assim, dizendo 10 minutos, 20 minutos, sabe? Mas eu tava lá, e aí foi isso. Eu disse, eu quero sempre fazer campanha. Aí sempre que rolava uma campanha, outra eu tava no meio. E aí nisso foi que eu fui entrando nas campanhas políticas, mas eu Nossa, sempre que doideira tive. que você gosta mesmo de fazer parte dessas paradas, né? Gosto. Mas aí, isso é muito mais uma atuação de estar na campanha política, né? Ali de ganhar uma grana, porque ganha uma grana, etc. Então, isso tem isso. Mas de ter atuação, de ir pra caminhada, de ir pra passeata, de ir pra protesto, de fechar a rua, eu também tô lá, sabe? Sou que nem a Andressa. Eu também tô lá querendo mudar o mundo, sabe? Nossa, tava até uma galera falando, vamos pro protesto. Teve um protesto agora recente sobre a Covid-19, né? Da Covid-19 contra o governo, etc., por causa da Covid-19. E aí eu não fui no protesto. E a amiga disse, nossa, você não foi, logo você que fica se posicionando todo militudo na internet. Eu disse, amigo, olha, eu já tô com o meu nível de protesto aqui. Eu acho que o mundo tá me devendo. Até, entendeu? Eu tenho crédito. Porque o que eu já corri da polícia, da bomba, do não sei o que lá, não tá no gibi, entendeu? Assim, é chegar no final do protesto, o ato tá correndo todo tranquilo, etc e tal. Aí a polícia, ao invés de dizer, gente, vamos pra casa, não, joga uma bomba. Aí você sai correndo, vai bater no fim do mundo, entendeu? Correndo. Então, já fui para vários, gente. Já fui para vários. E é isso, sempre teve essa coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito esse idealismo de, vamos mudar o mundo, quero... Aí eu amava a Uni. Isso que é foda. Eu amava a Uni. Aí, depois eu fui trabalhar na Uni. Eu trabalhei na Uni também. Aí... E aí eu fui presidente do DA, me candidatei para DCE, fui para congresso da Uni, fui para várias coisas assim, fui ficar na União dos Estudantes, né, no Nacional dos Estudantes. Então tive toda essa atuação e aí sempre tive essas coisas, sabe? E eu acho que tava até discutindo isso com uma amiga minha ontem, que meu sonho era ser burro nesse sentido, sabe? Era não ter consciência Muito política. estresse-poupado. Não ter consciência política absolutamente nenhuma. Se eu não tivesse, minha vida seria, 50% mais fácil. O problema é você ter consciência política. É você passar por uma pessoa que tá passando fome ou tá morando na rua e sentir aquela dor daquela pessoa do lado, entendeu? E aí você pensar, putz, o que é que eu posso fazer? E aí você fica pensando, cara, mas só comprar quentinho e dar pra pessoa não vai ajudar ela também, sabe? Não é isso. Apenas, né? O Tem que problema derrubar dela o é muito mais presidente. em cima ou muito mais embaixo, sabe? O problema dela é muito mais do que só uma quentinha, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias. Enfim, é isso. Mas foi isso. Essa é a minha atuação. Por isso que eu fico me posicionando. Eu até acho, isso é uma... Nem acho, é uma certeza, que se eu me posicionasse menos na internet, minha vida seria completamente outra, entendeu? Eu tenho certeza, não falando de você, mas de mim também. Sim. Se eu conseguir escalar minha boca um pouquinho, Sim. eu ia estar um pouquinho melhor. Sim. Mas assim, não dá, entendeu? Sim. É foda, como diz a Mikan, é foda ter princípios. Sim, é isso. Não, gente, mas eu acho que assim, tem nichos e nichos, né? Tem coisas Sim. e coisas. E é claro que o influencer pão, né? Que ele tem o intelecto de um pão de leite, as marcas vão querer mais ele, que ele vende mais imagenzinha e tal.
Só que a gente cresce em cima das nossas opiniões também. Tipo, pô, às vezes se você não se posicionasse tanto, você não conquistaria esse nicho que te acompanha, que te segue, que te faz ser, enfim, a influencer que você é, né? A pessoa pública que você é. Se você não se posicionasse tanto, você não teria conquistado esse público dessa galera que se identifica com as suas coisas. Não, mas eu fico né? pensando assim, eu tinha aquele, como eu contei pra vocês, eu tinha aquele blog lá da Astrid, que ela lia as coisas que eu comentava na internet sobre televisão. Cara, se eu tivesse continuado sendo aquela pessoa daquele blog, e isso tem zilhões de pessoas que são as mesmas pessoas, elas falam a mesma coisa, do mesmo jeito na internet o tempo inteiro. Por mais que elas tenham vivido, a gente tenha vivido ondas, as pessoas vão se reinventando. Sei lá, veio o Twitter, a pessoa vai ser twitteira. Aí veio o YouTube, a pessoa migra do Twitter pro YouTube. Aí ela vira do YouTube para podcast. Então, as pessoas vão mudando. Tem pessoas que vão se mantendo porque elas vão mudando de lugar, né? Ali no nicho da internet. Se eu tivesse sido aquela mesma pessoa, se eu tivesse tido, isso aqui é um tino comercial apuradíssimo, que isso aqui dá certo, isso aqui dá audiência, isso aqui dá resultado, então eu vou começar a fazer só isso e vou comentar só sobre isso. Cara, sabe, seria, sei lá, o Hugo Gloss. Exatamente. Entendeu? E não sou o Hugo Gloss, entendeu? Por que eu não sou o Hugo Gloss? Porque eu resolvi que eu também queria me posicionar politicamente. Por exemplo, postando uma foto com o Haddad em pleno 2018. Entendeu? Então isso aqui afasta. Afasta o interesse de alguma marca, de alguma pessoa. Hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem aqui na internet, ou no Brasil, ou na comunicação como um todo, as marcas querendo se posicionar. Então, querendo posicionamentos, não se importando mais com posicionamentos. Mas há 10 anos atrás, quando eu estava ali chegando na internet, no Early Adopter, ou começando outros produtos, outros lugares de internet, não era assim, entendeu? Ser em cima do muro era a regra para muita gente, entendeu? Então, nunca fui essa pessoa em cima do muro, porque não, como pessoa negra, LGBT, nordestina, morando em São Paulo, Não dá pra você não dá pra eu ser estar em cima do muro. Não dá pra eu ser em cima do muro. Mas se eu fosse em cima do muro, eu estaria em outro lugar, entendeu? Isso é muito, muito importante da gente ter essa noção, porque aí a gente começa a pensar também, putz, será que a gente não precisa também, enquanto pessoas que não são em cima do muro, fortalecer nós e o nosso corre, as pessoas que estão correndo junto com a gente Com ali, certeza, entendeu? né? O tempo inteiro. Sim. E agora que a gente tá falando disso, tipo, mais uma vez a estrutura querendo bater na gente, né? Porque Sim. é claro que um cara branco, hétero, que começou junto com você, ele não perdeu essas oportunidades que você Sim. perdeu. Porque ele não se preocupava com isso, porque ele não tinha motivo de se Amiga, preocupar com olha, isso. tem umas pessoas na internet que viraram pra mim em determinado momento e disseram assim, ai, você não vai chegar em canto nenhum, não sei o quê, ai, não sei o que, lá. Essa semana eu mandei uma mensagem pra pessoa, porque a pessoa trabalha numa empresa X, e eu mandei à empresa, olha, tô fazendo um projeto com a Disney, e a gente vai estar na TV, e vai estar fazendo isso, vai estar fazendo aquilo, e a pessoa, tipo, só respondeu assim, tipo, protocolarmente, sabe? Mas eu lembro do que ela falou pra mim, tipo, 8 anos atrás. Eu lembro exatamente o que essa pessoa falou pra mim, e quando eu falei com ela, eu sabia que ela lembraria também. Entendeu? Tanto é que ela respondeu muito protocolarmente, assim, a mensagem. Até compartilhei com um amigo meu a mensagem que essa pessoa me mandou. E aí eu tô nesse ponto. Eu disse assim, cara, eu acho que o grande questão é que eu falei aqui em algum momento aqui no podcast, que a gente faça conteúdo com propósito. Esteja na internet por um propósito, sabe? E o propósito pode ser ganhar dinheiro, mas não seja só ganhar dinheiro, porque em algum momento você vai se dar mal com essa história de só ganhar dinheiro, entendeu? É ter um propósito de por que você está aqui e o que você quer fazer, que em algum momento esse propósito vira. E claro que tem muito de perseverança, que ninguém vai conseguir nada da noite pro dia, e nem porque você é bonito, nem porque as pessoas só gostam de você, né? Tava até falando com uma amiga minha assim, muitas das blogueiras que estão aí, que elas são top blogueiras do Instagram, por exemplo, que elas vivem com Louis Vuitton, fazendo viagem internacional, essas pessoas já eram ricas antes. Elas eram ricas antes, elas só estão reverberando o privilégio que elas sempre tiveram, Cara, entendeu, eu na odeio internet. muito blogueiras de lifestyle, que o lifestyle é ser rica. Tipo, É, o conteúdo é exatamente. ser rica. Estou E viajando tem para as Maldivas. porque eu sou rica. zilhões de seguidores, e eu não recrimino as pessoas
estarem, Nossa, porque... que inveja dela. Inveja de quê, minha filha? Do pai rico dela? Mas eu acho que as pessoas usam aquilo como aspiracional. O problema é quando as pessoas tornam aquilo uma obsessão por aquela vida aspiracional, porque elas não é todo mundo que vai conseguir, infelizmente, entendeu? Chegar naquele patamar. Então, essas meninas, essas blogueiras que são muito ricas, que são muito influentes, e usam Louis Vuitton, que estão nas Maldivas, etc e tal, essa galera, ela já era rica de antes, ela tá só reverberando o assunto dela, a vida dela, de antes. E aí elas chamam a galera porque as pessoas são muito pobres, de verdade. Tem gente que não tem saneamento básico, mas não tem o que comer em casa, mas tem acesso ao Instagram, entendeu? A gente sabe que é assim. Porque o que tem de mendigo na internet pedindo ajuda hoje em dia não tá no gibi. Então as pessoas têm acesso aqui e as pessoas têm curiosidade para saber como é a vida dessas pessoas ricas. E quando elas são confrontadas com essa realidade paralela que elas não têm, elas transformam aquilo num aspiracional, né, para a vida delas. E aí eu fico pensando, putz, por que vocês só valorizam essas pessoas, mas não valorizam quem tá do corre com você do seu lado? Sei lá. É porque talvez a gente fique botando a realidade na cara das pessoas e elas não querem viver a realidade, elas querem ter um escapismo, algum tipo de escape da realidade delas. Pode ser, talvez, entendeu? Sendo que eu também não sei fazer de outro jeito. Então a gente vai no nosso corre, no nosso devagarzinho, a gente chega lá. É isso. Bom, nosso papo tá muito bom. A gente tá encerrando, né? Acho que... Mas eu queria pedir pra você deixar suas redes sociais, como a galera faz pra te encontrar. E eu acho que quando esse episódio sair, se for pro ar, já vai ter rolado o papo que você falou, né? Que vocês vão estar na televisão, na Disney. Ai, que chique! Eu vou até deixar aqui, eu vou até falar aqui o que Já é exatamente. conta, já dá um spoilerzinho pra gente. A gente vai estar nos dias 27 e 28, a gente vai estar no Star Pride, que é uma maratona de conteúdos do orgulho LGBT no canal Star Channel da Disney, que é o antigo Fox Channel. E aí a gente vai estar no dia 27 fazendo uma maratona de Pose. A gente vai estar apresentando a maratona de Pose, aquela série lá do FX dos Estados Unidos, que tem um elenco trans. E a gente vai estar no dia 28, do meio-dia a 1 da manhã, apresentando vários conteúdos LGBTs, inclusive episódios dos Simpsons, Ai, eu que sou são muito LGBTs. fã, eu sou muito fã. Dos Simpsons. Doente pelos Simpsons. Eu durmo assistindo os Simpsons. A gente vai estar esses 2 dias na programação. Na verdade, a gente vai estar o mês inteiro. A gente vai estar com algumas promos na TV. Já estamos agora em junho, nesse mês do orgulho LGBT. E é isso, estamos aí, na Disney. Ai, que e no Pocket de maravilha. Cultura. No Pocket de Cultura, no podcast mesmo, a gente tem um especial que todo ano, no mês do orgulho, a gente faz um especial, a gente chama outras pessoas LGBTs da nossa sigla para vir somar vozes com a gente. Esse ano o nome do especial é Somando Vozes. Então a gente vai ter alguns conteúdos, vai ter um episódio que já foi ao ar com a Lumena e o João Luiz do BBB. A gente vai ter com a Briana Nash e o pessoal do Garotrans, que é um muito podcast legal. trans. E a gente vai ter PCD, LGBT, a gente vai ter pessoas negras LGBTs também. Então é isso, vai ter mais vários conteúdos. Procura lá Pocket de Cultura. E pra te Ai, encontrar arrasou nas muito. redes. E minhas redes sociais, como eu disse antes, é Meteoro com TH, Meteoro com TH. Chique. Todas as redes é Meteoro. É só me procurar. Tô lá, me manda uma mensagem dizendo: vi você lá no Lança Braba. Vou estar te respondendo. Tá? A gente se fala. É isso aí. Pode ser. Posso encerrar? Ok. Hilário, então, muito obrigada. Muito Eu que obrigada por ter agradeço. aceitado o nosso convite. Foi um prazerzão ter você por aqui contando tudo isso. Foi um papo mais sério até hoje, né? Eu acho que foi... Mas foi gostoso. Eu sou sim. assim mesmo. Mas, Gostoso. gente, eu não sou chato assim não, tá? Não, amigo, imagina. mas eu acho necessário, Aham. assim. A gente deu uma baixada, assim, no clima, mas não uma baixada ruim, uma baixada de, tipo, Aham. acalmar e falar das coisas que importam, né? Eu acho que é Sim. legal. Os bastidores do nosso trabalho de um jeito bacana, né? De um Sim, jeito, tipo... acho que até é uma curiosidade que as pessoas às vezes têm, né? Quero ter um podcast, como é que eu faço? Muita gente me pergunta isso. Mete a cara, gato, mas procura essa qualidade, é isso. É isso aí, é isso aí. Enfim, brigadão por ter passado esse tempinho aqui com a gente. Obrigada também a vocês que acompanharam a gente durante esse tempinho aí. Chamar vocês pra se inscreverem aqui no nosso canal do Lança Braba e nos Cortes Brabos também. E seguirem a gente também no Instagram e no Twitter, que tá tudo aqui embaixo, em algum lugar. Imagino que esteja, né? A gente vai projetando aqui. Então, valeuzão e até a próxima. Tchau, gente. Tamo junto.